Ok, faltou. Ok, meus irmãos. Viu, Raul? Lá embaixo tem uma mesinha. Se você quiser lá pegar para você usar, fica à vontade. Ali embaixo tem uma mesinha. E mente sã, corpo sã. Mente sã, corpo sã. Esse princípio latino é fantástico. E outra coisa, meus irmãos. Você quer ganhar a batalha espiritual, não acontece fora da mente. Não acontece fora da mente. A batalha espiritual é uma batalha na mente. Os demônios ocupam a mente da pessoa. Então, se o cara perde a batalha na mente, adeus. Você, por exemplo, o medo. O medo acontece na mente. O medo aumenta o que existe e inventa o que não existe. Quando eu era criança no sítio lá da minha bisavó, quando não tinha energia, só tinha lamparina. Aliás, o pastor Nilton cresceu desse jeito. Ele só foi encontrar a energia elétrica quando ele tinha 25 anos de idade. A gente estava lá de madrugada querendo ir no banheiro, uma toalha pendurada atrás da porta, era um fantasma voando. Não é verdade? Cresce, né? Não cresce, sai voando pelo... Então, o que é isso? É o medo. Então, o medo aumenta o que existe e inventa o que não existe. Sim, quem levantou a mão? O pastor Marcos? Não, eu também cresci sem energia, até meus 15 anos e meio, realmente é isso. Viu? Uma coisa balançando, você tinha medo. Viu, pessoal? A gente poderia falar mais sobre essa questão da mente, mas nós temos que avançar. Mas a ideia do apóstolo Paulo é exatamente isso. A gente vai falar um pouquinho disso um pouco mais em Romanos 12. Continuando aqui, a gente não viu ainda. A ira de Deus, conhecimento como fonte de adoração. Romanos 1:21, alguém lê para nós, por favor? Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Veja bem, aqui na minha tradução, obrigado, pastor Calixto, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Então, veja bem, não é... O que é ateísmo? Ateísmo não é que Deus não existe. Ateísmo é uma decisão racional da pessoa não querer crer em Deus. Então, ele toma a decisão de não querer crer. E é uma decisão racional. É essa grande diferença que existe entre o desviado e o apóstata. Já falei sobre isso com vocês também. Então, o conhecimento como fonte de adoração. A disposição mental reprovável. Romanos 1:28. Quem lê para nós? Como eles, se não importarem de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Exatamente. Então quer dizer, uma disposição mental reprovável, ou seja, os romanos, e de uma certa maneira, os romanos representando todo ser humano que não quer nada com Deus, qual é o procedimento? O conhecimento de Deus é anulado. Eu não quero, eu não entendo nada com Deus. Eu preciso viver a minha própria vida. Então, despreza o conhecimento de Deus. Então, o que Deus faz? Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Ou seja, a mente de cada um, a cabeça de cada um, vai dirigir as suas próprias decisões. E com certeza. Veja bem, pessoal. Esse versículo que nós estamos lendo, o 28, é praticamente o que nós estamos vivendo hoje na sociedade ocidental. Na sociedade ocidental, hoje, Deus está sendo desconfigurado e estamos criando uma contracultura cristã.
nós estamos não somente invertendo os valores, mas pervertendo os valores e desconfigurando Deus, porque é como aquela eu gosto sempre de ilustrar com aquela entrevista que aquele filósofo francês deu. Ele deu uma palestra na USP em São Paulo, uns anos atrás, e quando terminou a palestra, ele abriu para o parlamento, e daí perguntaram para ele qual é a maior necessidade da humanidade. Não é? Então ele é um filósofo ateu, francês. Quando todo mundo pensava que ele fosse abordar um tema social, é o racismo, é a ecologia, é a desigualdade social, ele disse: a maior necessidade do ser humano é saber se Deus existe. Quando ele foi interpelado por quê, ele disse: porque se Deus existe, existe uma maneira certa de viver, ninguém pode viver de qualquer jeito. Ou seja, nós precisamos de uma referência. E a referência moral que temos é Deus. É Deus. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, ok, Deus não quer, então Deus entregou a mente deles a fazer o que eles bem querem. O verso 32, quem lê para nós? Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las, e pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Exatamente. Então, mesmo sabendo que tem uma sentença de Deus sobre aquilo, eles continuam na intenção de avolumar-se os seus pecados. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer uma pergunta? Esteja à vontade. Mas essa desconfiguração, ok? falou ocidental, quando você fala América. Não, falou Ocidente, Europa, pegando lá do extremo, a parte da Turquia ocidental para cá. Então veja, irmãos e irmãs, a nossa sociedade ocidental é uma coisa muito interessante. O Raul está questionando. Você pega a parte do extremo oeste da Turquia para cá, que é a Europa, né, o Ocidente. Toda a sociedade ocidental, ela está estabelecida na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o paradigma da sociedade ocidental. De tal maneira que tudo que nós entendemos que está escrito nas constituições, nos códigos civis e nas leis dos países do Ocidente, são tudo originais de Cristo. O direito à vida, a proteção, a liberdade de expressão, tudo isso são princípios herdados por Deus. Deus nos deu. E uma percepção cognitiva, 1:19. Alguém lê para nós Romanos 1:19? Romanos 1:19? Portanto, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Irmãos, o que nós devemos fazer lá nas nossas igrejas? Veja, muitas vezes os pastores, e eu não estou dizendo que os pastores estão errados nisso, muitas vezes nós pastores, abordamos questões periféricas sobre Deus, mas a gente não fala de Deus como Deus. Porque a ideia é levar às pessoas o conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus, essa percepção cognitiva, você sabe que a cognição é um presente que Deus nos deu, que faz o ser humano ser quem ele é. Os seus juízos, os seus valores morais, a sua maneira de crer, a sua capacidade de aprender, a sua capacidade intelectual, a capacidade de aprender a falar, a andar, a conhecer
profissões, a conhecer línguas, a aprender música, enfim, tudo isso que está em nós é a parte cognitiva. Então é um presente que Deus nos deu para a gente crescer e ser alguém. E é exatamente nessa parte cognitiva que Deus se coloca, para que a gente não viva sem que não sinta a necessidade dele. Por exemplo, eu gosto muito de falar isso, e eu gosto de dar palestra sobre evolução e criacionismo. Uma parte que eu pego muito no pé dos evolucionistas é isso aqui. Os paralinguísticos dizem, por uma questão científica, Lucas, que a linguagem humana, a fala humana, ela só pode ser aprendida. Ela não é algo nato assim, a pessoa nasceu falando, não. A pessoa só pode aprender a falar se tem quem que ensine. E o período é o período da lalação. Qual é o período da lalação? É o período quando a criança fica babá, gum, gum, be, babu, baba. É o período da lalação. Se a criança não aprender a falar nesse período, ela nunca vai aprender a falar. Então os paralinguistas dizem o seguinte: a criança no seu estágio da lalação, os pais têm que treinar, motivar, ensinar, papai, mamãe, vovô, titio, nariz, dedo, mão, aí a criança começa a aprender a falar. E os paralinguistas dizem que a fala humana só é possível por aprendizado. Então eu gosto de perguntar para os evolucionistas, quem ensinou o primeiro homem a falar? Né? Porque na teoria da evolução, então nós temos um ancestral comum, um hominídeo. Na verdade, viu pessoal, é importante falar isso. É uma brincadeira, uma galhofa dizer que o homem veio, que o Darwin ensinou que o homem veio do macaco. Isso não é verdade, isso é piada que os fundamentalistas fizeram com o Darwin. E foi muito bem feito, é uma boa piada. Mas a teoria diz que havia um ancestral em comum chamado hominídeo, e esse hominídeo ele evoluiu para ser Homo sapiens ou para ser símio. Tudo bem. Ok, vamos pegar a parte que nos interessa, que é o Homo sapiens. Quem ensinou o primeiro Homo sapiens a falar? Os caras têm que ir para o Gênesis. Só que eles não querem ir. Porque a sociedade científica, preste atenção, a sociedade científica, ela se tornou uma religião. Eu estava na verdade eu estava conversando com um professor, numa escola aqui em Campo Mourão. Eu tinha ido lá para dar uma palestra para alunos sobre criacionismo e evolucionismo. Mas era nada de religião, era questão de científica. Aí terminou e tal, e o professor, aí a Janice disse, acho que é meu marido, ele veio aqui dar uma aula sobre a teoria do criacionismo e tal. Ele, que teoria? Mas isso é religião. Eu falei, não, professor, isso é ciência, não estou falando de religião. Eu não abri a Bíblia para falar de criacionismo. Não, mas isso é religião, que não sei o quê. E o camarada ficou meio, parece que os demônios assim, entraram nele ali naquela hora. Aí Simone, ele ficou assim agressivo comigo, e daí sobre mim veio o espírito do profeta Elias. Né? E ele ficou agressivo e tal. Eu falei, professor, o senhor está acabando de me dizer que quem está na religião é o senhor. Como isso? Porque a evolução é a ciência. Eu falei, não é ciência. Aí ele ficou bravo comigo. Eu falei, professor, qual é o pressuposto da ciência? O único pressuposto da ciência, qual é, professor? Ele não me respondeu, porque ele não queria, né? Mas eu lembrei ele. É colocar todas as teorias na mesa do debate, e vamos discutir todas as teorias e vamos chegar a um consenso. Vamos fazer uma dialética, uma trialética e vamos chegar a um consenso. Agora, se o senhor não quer ouvir o outro lado, só escuta um lado e rejeita todos os outros, isso é religião. O senhor praticando religião, eu estou praticando ciência. Bom, aí vieram os piores demônios do inferno. Aí foi religião. Aí o cara ficou tão possesso que ele quis partir para cima de mim.
né? Aí, mas eu fiquei da minha, né? Eu falei, ô professor, vamos tomar um cafezinho, é melhor tomar um cafezinho, né? Melhor tomar um cafezinho. Então, o que falta às vezes é o pastor, o líder, estudar um pouco mais para ter uma resposta no campo do cara. Eu dei uma palestra aqui em dezembro, para um grupo de gerentes de uma transportadora famosa aí no Brasil. Eu fui convidado para dar uma palestra lá. Eu fui lá e dei uma palestra, fiz uma meditação no Salmo 131. E eu só ficava fazia citações de filósofos ateus, de pensamento ateu, mas estava ali com o princípio bíblico tudo como uma palestra técnica. Porque a Bíblia você pode usar de várias maneiras. Na igreja a gente usa de maneira espiritual, que deve ser, mas você está no meio secular, você leva a Bíblia como uma palestra técnica, porque a Bíblia é um livro. Aí um rapaz chegou e me perguntou, por que você citou filósofos ateus, pensamentos assim, diferentes da fé cristã? Eu falei, porque eu quero jogar no seu campo. E no seu campo eu posso provar para você, que você pode mudar de vida. Isso às vezes que falta. Então, esse é o debate que o apóstolo Paulo tem em Romanos. Esse debate que ele passa a ter sobre essa percepção cognitiva, o gnosco. Então, Deus se fez conhecer. E é Deus que a gente tem que apresentar para as pessoas. Não um Deus enlatado da religião. Não um Deus desconfigurado das religiões. Mas é esse Deus das Escrituras que a gente tem que oferecer para as pessoas. Ó, é isso aqui, ó. Olha, é sobre isso que nós estamos falando. E mais. Então o apóstolo vai dizer que Deus, ele é perceptível. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Uma pergunta? Sim, Marcos. Quando a pessoa te convidou para ir na palestra, quem foi? Você quase levou para a pessoa? Foi minha esposa. Não te levou mais? Não me levou não. Não me levou até mesmo porque o assunto dela já tinha passado. Ela estava abordando outra questão. Agora, isso aqui é a minha defesa. A fé cristã é religião. A fé cristã não é religião. Está errado ali, pessoal. A fé cristã não é religião, e sim revelação. Pode escrever essa máxima aí. A fé cristã não é religião, é revelação. Por quê? Porque a Bíblia fala, e nós estamos acabando de ver em Romanos, que Deus se revela. E qual é o caminho que Deus se revela? Vários, Lari. Mas o caminho que Deus se revela, a porta para entrar nos outros caminhos é a mente. Aí então, quando Deus se revela a gente na percepção mental, na mente, na cognição, aí você começa a ver a natureza. Você olha a natureza e você fala assim, isso aqui não pode ter vindo do nada. Sinceramente, racionalmente, é impossível que tudo veio de maneira espontânea. Só pode ter sido criado por alguém. Ah, eu não creio em Deus, eu creio no ET. Beleza, então foi o ET que construiu isso aqui, mas foi alguém. Aí você olha os nossos juízos de valores, quem foi que me disse o que é certo e o que é errado? Ah não, mas nós estamos numa sociedade cristã, você diz que nós estamos numa sociedade cristã, é verdade, mas lá entre os índios, quando alguém rouba, o cara é punido. Quem foi que ensinou o índio de que o furto, o roubo, a mentira é errado? Tem alguma coisa acontecendo. O que é isso? Deus se revelando. E a maior revelação de Deus, além da teologia natural, que eu estou citando para vocês, que é a natureza, além da teologia natural, da teologia moral, quem foi que me diz o que é certo e o que é errado? Além de tudo isso aí, é sempre Deus se revelando para as pessoas. Legalismo. Hã? Teoria legalista.
Aí o que acontece? As religiões vieram, não sei se eu vou falar disso, não, só para adiantar. As religiões vieram exatamente porque perderam o contato com Deus lá no passado. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Ok? Então, fé cristã não é religião. Eu sempre falo assim, Lucas, eu sou da fé cristã, não do cristianismo. É minha fala. Não obrigo ninguém a falar como eu falo. Mas Jesus Cristo, eu estava num debate semana passada, com um grupo de teólogos, e eu falei no debate, colocar o cristianismo, como Jesus Cristo tendo sido o seu mentor, é diminuir o Cristo no nível de Confúcio, de Buda, de Maomé, porque todas essas pessoas criaram religiões. Jesus Cristo não veio trazer mais uma religião para se acotovelar às centenas que já existiam. Jesus Cristo foi o verbo de Deus. Jesus Cristo foi a oferta de Deus para a salvação dos homens. Jesus Cristo foi a revelação de Deus. Jesus Cristo veio dizer: todas as religiões estão erradas. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Então, eu sou maior que a religião. Eu não posso crer que Jesus Cristo se reduz a mais um que criou uma religião. E, na verdade, o cristianismo foi fundado por Teodósio em 381, no concílio de Calcedônia. Tem nada a ver com fé cristã. A fé cristã existiu por mais de 300 anos sem que estivesse sustentada numa pele religiosa. Sim. Dentro disso que você está falando, então nós estamos errados porque nós defendemos uma religião, né? O cristianismo. E do cristianismo nós temos a ramificação evangélica. E aí a gente vai funilando dizendo que é só nós. A questão nós estamos errados, não é que nós estamos errados no sentido moral, mas nós estamos deslocados do seu eixo central. O eixo central da nossa vida é a fé cristã. Professor, o cristianismo então foi criado por Teodósio no ano 381. Concílio de Calcedônia. Porque E logo depois ela se fortalece com o Papa Leão I, que foi um dos caras que nas invasões bárbaras negociou com os bárbaros, principalmente Não, Átila foi depois. Teve um antes de Átila, eu esqueci o nome dele agora. Gerencico. Ele negociou com o Gerencico. E o Papa Leão I ganhou o título de protetor de Roma, e o cristianismo católico se fortalece. Certo, professor Sérgio Fritz? Né? Entendeu? Sim. Porque numa reunião de pessoas da cidade, né, a nossa tendência não é falar do Deus revelado. Deus revelado, isso mesmo. Mas sim, a gente quer transmitir a religião, Isso. o cristianismo correto e evangelizar para a nossa religião, a nossa igreja. Então aqueles que não chegam, eles estão no inferno. Alguns pensamentos, veja bem, a pessoa quando ela é extremamente religiosa, ele não evangeliza, ele faz exatamente como as missões católicas no século 3, 4 e 5. Porque eles, na verdade, que eram as missões católicas? Eram cristianizar o mundo bárbaro. O que é cristianizar? É levar os dogmas católicos, é transformar o cara num católico. Quando, na verdade, a ordem é evangelismo. Então, evangelização é uma coisa, catequização é outra coisa. Evangelização é falar sobre Jesus Cristo, que é o Deus revelado, a resposta para o problema do homem.
Catequização é dizer o que eu acredito, por que eu acredito. Então, eu não posso pregar o que eu acredito, eu tenho que pregar Cristo. Essa é a essência da evangelização, Raul. Agora, não há nada errado quando o Romualdo, ele está falando de Jesus Cristo para um amigo dele, o amigo dele converte a Jesus Cristo, e não está nada de errado o Romualdo trazer essa pessoa ao meio do qual ele é membro, que é uma coisa absolutamente legal, amorosa, e é isso aí mesmo. O cara fala assim para o Romualdo: Romualdo, você é gente boa, você me falou de Jesus, mas tem uma igreja mais próxima de mim, eu vou congregar lá na outra igreja. Está feito, vai lá, Deus te abençoe. Esse é o pensamento de quem está na fé cristã. Porque ele está em outra congregação, mas ele não perdeu o vínculo espiritual comigo. Mas o religioso é diferente. O religioso, para começar, ele acha que só a igreja dele pode salvar. Comece por aí. Só o batismo dele pode salvar. Só a fé dele pode salvar. Só os dogmas... Aí complicou, meu amigo. Aí complicou. Aí lascou, né? Batizou criança, lascou. Então o que acontece? Há pessoas que fazem isso? Estão errados. Por outro lado, há outros também que, e graças a Deus que tem muita gente assim, que não pensa desse jeito religioso. Eu quero pessoas para Cristo e que, claro, você se desgasta evangelizando uma pessoa, é tão bom se ela fizer parte da comunidade que você é membro, que é legal, justo, bom, não tem nenhum erro nisso. Agora, de eu segurar o cara aqui e falar assim, é só aqui, tá errado. Aí ultrapassou. Sim, Caio. Então, duas coisas. Para citar o livro do Norman Geisler, até se você citou ele outra vez. Norman Geisler. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Sim. Mas Pastor, pelo que você comentou, então eu estaria correto interpretar como Jesus fala: muito amigo vós que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos. É porque provavelmente a religião é que causou essa opressão? claro que é. Porque, veja, a religião, eu não quero falar disso aqui, porque não é o tema, mas só vou responder e vamos passar para frente. A religião, ela está sustentada em 3 colunas: tabu, medo e castigo. Toda religião, cristã ou não. Medo e castigo. Não sai da igreja, senão você nunca mais vai ter chance de salvação. Vocês já escutaram isso? Não sai da igreja, senão você nunca mais vai ter chance de salvação. Religião, tabu. Então, não faça isso. Faz aquilo. Religião. Se você fizer isso, Deus vai te castigar. E mais, o catolicismo é uma dessas religiões que, pela sua cultura, tradição e história, está sustentada nesses 3: medo, castigo e tabu. A igreja evangélica, uma ala delas se desviou para esse lado, mas há uma outra ala viva, glória a Deus, que faz com que a fé cristã se sustente nas Escrituras, em Jesus Cristo. Sim, alguém levantou a mão, Marcos? Nessa questão que você está falando aí, eu ouvi muito isso lá no caso de Aracaju. Um líder de uma igreja dizer: você está sofrendo que você saiu da sua igreja. Volta para lá para você ser bem sucedido. Isso aconteceu com algumas pessoas, né? Vamos adiante. Pessoal, isso aqui é importante falar, viu? Houve realmente um tempo em que o Deus da criação era conhecido, quando eles conheciam a Deus. Continua a leitura, Calixto. Paulo provavelmente está pensando aqui no período abordado, primeiros capítulos de Gênesis após a queda do homem. Lameque, o segundo assassino da história da humanidade, reconhece implicitamente Deus que havia prometido vingança contra qualquer um que ferisse Caim. Veja bem, ao contrário do que diz a antropologia, o mundo, Sérgio, não partiu do politeísmo para o monoteísmo judaico. Não.
os achados mais antigos, principalmente da região do Oriente Médio, que é o berço da civilização, havia uma crença em 2 ou 3 deuses só. Ou seja, não existia politeísmo na antiguidade. Não existia. Então, de onde veio esse politeísmo? Veja que coisa interessante. Rapidamente, para a gente entender como que de Deus se proliferou tantas religiões e tudo religiões politeístas. Veja, vamos contar a partir de Noé. Noé zerou a conta, ele resetou. Quais são os 3 filhos dele? Sem, Cão e Jafé. Cada um foi para uma parte do mundo. Cão ficou na região da África e norte da África. Inclusive, Cão, possivelmente, são os pais dos egípcios. Jafé, ele foi para a região da Europa. E Sem ficou na região do Oriente, de onde nós temos o termo semita. Vem de Sem, exatamente. Que são a turma que mora onde é o Palestina e tal. Então veja, os filhos de Noé vão falando para os filhos dele sobre Deus. Que vão falando sobre os filhos, que vão falando para os filhos, mas chegou um ponto que a geração se perdeu. E o coração do homem, de acordo com a Bíblia, é corrupto. E começaram a perder o contato com Deus, de tal maneira que cada um criou um Deus à sua imagem e semelhança. E então os povos, à exceção dos semitas, porque os semitas ainda tinham um princípio de Deus, como Abraão. Abraão ele era trineto de Noé. Então Abraão ele era babilônico, o pai dele era sacerdote do Deus Sim e Cibele na Babilônia, mas ele nunca foi um cara que era idólatra. Então, as religiões se proliferaram, o politeísmo se alastrou, a idolatria se solidificou na Babilônia, daí ela exporta, e Babilônia não somente se tornou, com Nimrod, em Gênesis capítulo 11, uma sociedade pagã, mas uma sociedade contra Deus. Então, a ideia de Deus, o Lameque, ele sabia da existência de Deus, sabia do conhecimento de Deus, mas matou os seus parentes. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, milênios depois, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhe um coração insensato. Ou seja, a perceptividade de Deus, é isso que Paulo está dizendo, ele vem dos primórdios. Então, nem o pagão pode dizer assim, eu creio em tantos deuses. Mas ele tem um princípio, porque tudo saiu de Gênesis. E tudo saiu de Sem, Cão e Jafé. Esse é o princípio. Então, não existe ninguém no mundo que pode dizer, eu tenho esse Deus, eu creio nesse Deus. Não. Todos nós temos um princípio de Deus. Todos nós. Até o pagão, ele tem um princípio. Ok? Sim. Pode falar. Esse princípio de Deus não seria esse conhecimento que nós temos de Deus, né? Porque o princípio de Deus lá para ele seria que existe um superior. Existe um alguém além de mim. Isso, existe, exatamente. E ele então fotografa no sol. Aí ele cria. Ele vai colocar no animal mais forte. Mas aí, Raul, o que acontece? Veja bem que interessante, foi boa a sua colocação. Você já reparou que todos os deuses que existem nas religiões antigas, todos, sem exceção,
todos os deuses das religiões antigas estão subordinados à natureza. Todos. Todos são extraídos da natureza. Todos estão ali. Eles são da natureza. Só o Deus único e verdadeiro que é fora da natureza. E é esse Deus aqui que esses caras que vão pedir pro Ra, que vão pedir para Marduk, que vão pedir para Estar, que vão pedir para Zeus, que vão pedir para Odin, e não resolve os seus problemas, eles têm que ir para uma prateleira maior. É aí que entra Deus. Por exemplo, o Eclesiastes 12:1 tem um versículo muito interessante. Alguém leia Eclesiastes 12:1, por favor? Eclesiastes 12:1. Está aqui. Tá. Valeu. Eclesiastes 12:1. Vem, Raul. Eu estou aqui, peraí. Vamos ver como é que eu vou ligar aqui o cidadão. Ele não está sabendo ligar ali. Faz um curso aí. Ah, o mute. Ah, que legal. Ô Nilton, ajuda ali o... Ele está ligado agora. Agora está ligado. Eclesiastes 12:1. Lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Então você veja que o Eclesiastes 12:1, o Salomão não nomina. Ele diz assim, ele não diz, lembra-te do Senhor, lembra-te de Jeová. Não, ele diz o quê? Lembra-te. Por quê? Porque se ele põe um nome, o cara vai falar, não, mas Jeová não é meu Deus. Ele direciona. Jeová não é meu Deus. Aí ele pega aquela literatura dele, que as literaturas antigas se passavam, principalmente filosóficas. O camarada que adora Marduk, o cara tá ruim, vida dele tá um lixo, o cara não dorme, tá numa angústia, já fez todos os sacrifícios para Marduk, nada deu certo. O cara vai se ajoelhar e vai dizer assim, ó, tem um Deus aí, maior do que Marduk? Aí Deus vai falar, tem, eu, não tem outro, né? Tem, sou eu. E Deus comunica com o cara. Então, esse canal aberto que Paulo diz, tendo conhecimento de Deus. Eu posso até mirar no Deus errado. Eu posso até mirar num Deus que não existe. Mas o meu coração está direcionado a um ser maior do que eu. Esse ser que a gente conhece, raciocina, estuda, confabula, teologiza. O índio não tem. Eu entrei num debate, nesse grupo de teólogos, é bom, eu sou o único luterano, o resto todo mundo é tudo desviado. Eu sou o único luterano, o resto é tudo desviado, tudo é batista, é preteriano, só tem desviado. E aí entrou num debate sobre a salvação dos pagãos na antiguidade. Eu apresentei minha tese e tal. Aí teve um lá que me interpelou, ele disse, não, porque não é desse jeito, eu não acredito que é desse jeito, a Bíblia diz que Jesus Cristo, Jesus Cristo é o único que salva, o único nome dado aos homens é Jesus Cristo e tal, né? Eu falei, então quer dizer que você está dizendo que é a teologia que salva, porque isso é teologia. O cara lá não tem teologia, o índio do meio do mato não tem teologia. Para nós, claro que a gente sabe que Jesus Cristo é o único, mas nós estamos falando de uma sociedade civilizada, que lê, estuda, confabula, tem curso de teologia para tudo quanto é canto. Olha o que nós estamos fazendo aqui. O Lapão lá do Polo Norte. Não, tem que chegar um cara lá,
para falar para ele sobre Efésios 2:8-9, bem certinho. Aqueles que não falaram, Lascou. Então quer dizer, o cara, qualquer pessoa pode ser salva? Qualquer pessoa pode ser salva. Como? Desde que ele ore a Deus, mesmo ele não conhecendo a Deus, mas ele joga essa oração que Deus vai ouvir. Não tem outro Deus. Mas ele está buscando. Ele tá querendo. Agora, claro, como a gente está numa sociedade civilizada, estudada, olha o lugar que a gente está aqui, bonito, confortável. Tem gente que está matando um mosquito uma hora dessa para poder ouvir a Bíblia. Né? Então, tendo conhecimento de Deus, eu posso não ter um conhecimento lógico, mas eu tenho um princípio de Deus em mim. Eu preciso buscar aquele que me criou. Aí o Salomão diz: lembra-te do teu Deus, o Senhor que me criou. Não sei quem é, porque eu já estou orando para tantos deuses e nenhum Deus resolve o meu problema. Deus que me criou. Aí Deus fala: sou eu mesmo, porque não tem outro que criou ele. É assim que eu acredito. Entendeu? Alguma palavra? Então vamos adiante. Por isso que é bom estudar. Nós estamos, filosofia, cultura, história, teologia, Bíblia, espiritualidade, tudo aqui, ó. Pastor, Que... dessa forma também, Ah, não é viável enviar missionário ou de obreiro numa posição dessa, aham. que é os extremos. Né? Claro, claro. Tá? Então, se eu pensar nesse conceito que eles podem se virar sobre esse assunto, não é viável de mandar missionário. Se eu pensar na lógica, O que eu estou falando? não é viável a gente enviar um obreiro com uma tribo. Veja, a ordem de Jesus Cristo é ir por todo mundo pregar o Evangelho. É viável enviar missionários? É. Deve, mas é insuficiente. Tem os povos não alcançados. Por exemplo, você sabe quantos missionários brasileiros estão fora do Brasil? 4.000 missionários. Quantos milhões de evangélicos nós somos? Quantos milhões de evangélicos? 30 vezes. Não, que 30 mil, rapaz. Nós temos, acho que é 39 milhões, não, são quase 40 milhões de evangélicos. Nós somos quase 40 milhões de evangélicos que temos noção de missões, mas que nós estamos enviando aos campos 0,001%. Então, é viável, Luiz? Claro que é viável, mas não é suficiente. Até mesmo porque nós temos um problema de vocação. Tem muitos missionários que estão trabalhando em lugares que não eram para estar. Tem muitos missionários que estão trabalhando em vigilante. O cara tem um chamado missionário. Entendeu? Eu não sei se eu te respondi, mas é viável? É viável, claro que é viável. Tudo é viável, mas é insuficiente. Bom, desde que esta pessoa que não conhece a Cristo, esse ser incivilizado em algum lugar, desde que ele ore a Deus. Se ele orar a Deus, Deus vai ouvir a sua oração. Se ele orar a Deus em qualquer lugar do mundo, ele pode orar e pode encontrar a salvação em Deus. Pode. Mas, se o cara não orar, se o cara não buscar, a Deus, não tem jeito. Não tem como ser salvo. Sim, sim. Então, eles têm esse impulso natural de adoração, de dependência de um ser que vai cuidar de mim. Só que, Luiz, um índio não é diferente de você, em termos de ser humano. Ele tem as angústias como qualquer um ser humano civilizado tem. Ele tem problemas na vida emocional, na vida psicológica, na vida emocional, porque ele é um ser daqui. Ele é um ser humano. Ele tem problemas como qualquer um outro. Só que ele não tem a lucidez de buscar Deus como nós temos. A facilidade que nós temos. Esse sujeito, na sua angústia,
Se ele clamar a Deus, Deus vai ouvir. Mesmo que ele não pronuncie o nome de Jesus, mesmo que porque ele não sabe. Mas se ele se eleva a Deus como aquele que é maior do que todos, ele encontra a solução para o seu problema. Agora, se ele não orar, se ele não buscar, não tem jeito de ser salvo. Então, a oportunidade de salvação é para todos. Todos. Mas a pessoa tem que dar um passo de fé. Não, só um instantinho, ele estava na frente ali. Olha que benção. Pelado ainda, hein? Isso é mais importante. Ficar 15 dias só comendo peixe assado. E a questão Estava respondendo a pergunta dele, seria viável enviar, né, para os índios. A missionária Ellen Gaspar, ela foi enviada para o Peru, para uma tribo de metais, Aham. onde alguns missionários haviam desaparecidos. Ela foi lá, com o tempo ela conseguiu evangelizar eles e ganhar eles para Jesus. Aham. Daí eu acho que é válido, né? Claro que é, sempre vale. Claro que todos os recursos que a gente tem disponível tem que usar. Sim. Não, eu acho que você falou bem. Viu? Viu? A sua contrariedade. Não, a sua linha de. Não, a sua linha de raciocínio foi maravilhosa. Você me deu a oportunidade de melhorar a minha colocação. Ótimo, do jeito que nós combinamos, hein, Luiz? Sim, assim. a questão da confissão. Não só o conhecer a Deus, não só O nome. se referir a Deus, mas a confissão. Se com o coração creres, Sim. confessares, como fica isso? Então, essa confissão aí, o apóstolo Paulo está escrevendo para uma sociedade civilizada. Agora, quando você... Bom, eu já tive no meio de índio, você já teve? Alguém já teve no meio de índio? Não, aí não vale. Esse índio aí que foi na sua casa pediu um sinal de celular. Já tive lá no teu. Viu? Eu tive 3 vezes no grupo dos Atiés lá no Paraguai. Simone, é uma realidade fora não é a sua realidade. Não é a sua. Para começar, você vê moças e senhoras com seios de fora conversando com você. Eu já vi na Cracolândia, que é desse jeito também. Então veja, é uma realidade fora da nossa ordinariedade. Então você observa que quando você está numa situação dessa, falar o nome de Jesus é quase que um milagre entre eles que não conhecem nada. Porque veja bem, gente, a Bíblia ela foi escrita, está escrita e ela está sendo disseminada onde há civilizações de onde partirão os missionários. Mas o método de salvação não é nosso. Esse é a pedra de toque. Não somos nós que salvamos e não somos nós que dizemos como que Deus vai salvar. Esse é um problema que a gente tem que cuidar com a teologia. Eu não posso mover a mão de Deus, Simone, para Ele salvar do jeito que eu aprendi. A teologia é discipulação. A teologia é um instrumento. Ela não é a essência da salvação. Então, eu não posso dizer para Deus como que Ele deve salvar. Deus, porque eu aprendi, porque é a sua Bíblia. Meu Deus, eu não estou dizendo que você faz isso. Mas tem gente que fala que Deus tem que salvar do jeito que ele aprendeu, senão não vale. Pastor, mas se colocar também essa questão, exemplo, tá? Deu sol lá. Aham. Deu sol. Ele vai, ele aparece, some, aparece. Exatamente. Mas aí no nosso contexto aqui, tem gente que troca Deus com a estátua. Claro. Então, é milagre, é cura. Qualquer coisa. A vida continua. Continua, só que ele troca Deus com uma estátua. Então seria a mesma coisa. Eu vou falar sobre isso agora na idolatria. Não, só um instantinho, a moça estava na frente aqui. Mas era nessa questão da idolatria, porque independente de ser índio ou não, a gente está com um caso na nossa igreja de uma família que é super católica, já viveram uma cultura de 35 anos sendo católica, debaixo
desse caminho católico. E daí vai para a igreja, sente o Espírito Santo, Deus fala com a pessoa, chora, se emociona. Sim. Mas ainda assim, não consegue, estou falando no quesito de idolatria, Sei. sobre imagem, sobre Deus. Ainda não consegue largar a aparência. Eu vou dizer. E ainda diz que não tô, tivemos acampamento, foi no acampamento, quase se batizou, mas não batizou, mas ainda está enraizada, ainda é a questão de mente. Isso. Veja, a idolatria, viu, pessoal? Isso é importante falar, hein? Que ela está falando que é importante. A questão da idolatria não é espiritual. O problema da idolatria é uma dependência psíquica. Não é um problema de espiritualidade. Claro, existe a espiritualidade, mas ela é quebrada na conversão. O cara converteu, quebrou. Mas ele não foi liberto da dependência psíquica, tal qual a droga. Isso. Ela ainda disse assim, não estou pronta para não... É, exato. Então não é que ele não está pronto para ser membro da sua comunidade. Ele não está pronto psicologicamente, psiquicamente, se desligar da idolatria. Porque 35 anos não são 35 dias. A dependência é muito grande. Vocês devem tratá-los como cristãos, devem tratá-los como pessoas convertidas, mas devem tratá-los como pessoas que precisam de uma libertação psíquica, que é mais difícil. Pessoal, a libertação psíquica é muito mais difícil do que a libertação espiritual. O remédio seria palavras. Ter conversão, agora entra o processo de Veja, santificação. primeiro, palavra de Deus. Segundo, lucidez. Lucidez. Eu falei bem assim para um amigo católico meu. Amigo muito católico meu. Eu nunca falei muito com ele sobre isso, porque eu não queria entrar em detalhes. Mas, um dia eu falei bem assim para ele, fulano, ele é católico, membro lá ele faz parte da liderança católica, o filho dele é líder dos jovens, a esposa dele é líder das mulheres. Ele é um católico, letra C maiúsculo. Esse povo também. Aí eu falei para ele o seguinte, vem cá, você crê que Deus é poderoso? Eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta, não é teológica não, pergunta racional, lógica, pode ir. Ele falou assim, você crê que Deus é poderoso? Claro que eu creio que Deus é poderoso. Eu falei, então, se Deus é poderoso, você acha que Ele precisa de ajuda de alguém para fazer alguma coisa na sua vida? Você acha que Ele precisa de intercessão de Maria, de santo ou de anjo? A partir do ponto que você crê que Ele é todo poderoso, Ele independe de ninguém. Aí o que acontece? Você começa a trabalhar na mente da pessoa. Entendeu? Porque a Bíblia, ela está liberta. Você pode ler lá o Salmo 115, não vai funcionar. Você pode ler lá o Êxodo 21, não vai funcionar. Não vai. O que vai funcionar é esta libertação psíquica. Trabalhando com amor, com paciência, orando por ela, usando a racionalidade, a lógica, palavra, entendeu? É um conjunto. Mas trate como irmão, trate como convertido, mas são pessoas que precisam dessa libertação. Vamos adiante? Pastor, uma situação. Lembrando, o pastor falou agora, eu me lembrei de uma... Quem trabalha com dependência psíquica é esse cara aqui também. Teve uma pessoa que veio lá, eu ia até falar sobre isso, um rapaz que veio ficar interno conosco, de família extremamente católica, ele também. E daí ele estava falando, teve o dia dele da Aparecida, né? Sim, sim. Toda aí eu falei para ele, hoje em dia pra gente, eu falei, cara, você conhece a palavra, conheço. Quem é o único? Onipotente, onipresente, onisciente. Deus, a Trindade. Tá, nesse dia de hoje, quantas pessoas no Brasil inteiro vão orar e pedir para Aparecida? Como é que, se ela não é onipotente, onipresente, onisciente, como é que ela vai pegar todas as suas orações e responder tudo isso? Exatamente. A questão de lógica. Eu quero terminar essa parte aqui. Sim, Raul, você ia falar? Sim. Fala. Voltando aqui à revelação. Todos estão separados da glória de Deus. Certo? Então certo. Todos estão predestinados a morrer. Tá?
Então você tem um povo que aguarda o Messias, Sim. eles creem no Messias. E nós somos um povo que crê no Messias que veio e voltará. Ok. O versículo diz: eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Certo. Então, colocando a pessoa a crer em Deus e tal, e etc., de buscar, isso não dá margem para que Jesus não venha a ser o único caminho? Existem atalhos? Não, porque pelo contrário, o sofrimento dele está levando para um único caminho. Ele está abandonando todos os caminhos para seguir um. Eu vou terminar isso aqui dando exemplo de um personagem bíblico. Eu sou apaixonado por ele, que é o Naamã. O Naamã é um sujeito interessante. O Naamã era leproso, o Calixto já pregou sobre Naamã. O Naamã era um sujeito leproso. E ele pediu para o Deus dele, Rimon, anos a fio para Rimon curar ele da lepra. Rimon não curou. Não curou. Serve para vocês também, nesse caso que vocês estão vivendo lá. O Rimon não curou. Aí a menina lá, criadinha de Naamã, falou bem assim: mas se o meu senhor estivesse lá com o meu senhor, ele restauraria da sua lepra. Porque ela viu o sofrimento do cara. Aí ele foi. Bom, eu não vou entrar em detalhes. Ele foi curado. Quando ele vai embora, aqui está o X da questão, que eu acho a parte mais linda desse texto. Não é a cura dele, não é a busca dele, não é a criadinha dele, não é nada disso. A parte mais linda é quando ele chega para o Eliseu e pede 2 mulos de terra. Aí o Eliseu dá 2 mulos de terra. O que Sidney, Sérgio, o que ele vai fazer com 2 mulos de terra? Ele vai chegar lá no país dele, ele vai montar um altar, e ele vai adorar o Deus que curou ele daquela terra, porque ele está falando assim para Rimon: você não me curou, mas o Deus de Israel me curou. Mas para não ser ofensivo a Rimon, eu não vou adorar um outro Deus na terra de outro Deus. É muito chato isso, né? Além de tudo, ele foi ético. Ele foi ético. Por exemplo, eu estou numa terra de Rimon, mas foi o Deus de Israel que me curou. Eu tenho que adorar só o Deus de Israel. Mas como é que eu vou adorar o Deus de Israel se a minha profissão é aqui? Se a minha família mora aqui? Se o meu ganha-pão é daqui? Se eu sou funcionário do rei? Eu não posso ir para Israel, eu tenho que ficar aqui. Mas como é que eu vou adorar o Deus de Israel na terra de Rimon? É muito fora de ética, não é? Então o que ele faz? Ele monta um altar na terra dele, lá no país dele, e nesse altar ele sobe para adorar a Jeová. Porque ele só adora a Jeová agora. É a questão que você me levantou. Quando ele desce de lá, aí ele diz: eu vou ter que ir lá para o templo de Rimon, porque eu sou funcionário. Quando o rei for adorar Rimon, eu vou ter que ir, mas eu não adoro mais a Rimon, porque Rimon nunca me escutou, mas o Deus dessa terra que me curou. A mente foi mudada. A mente foi mudada. A dependência psíquica foi mudada. Você falou bem, Simone. A mente do cara, ele teve uma libertação espiritual e teve uma libertação da dependência psíquica, da idolatria, que é muito mais forte do que nós hoje. Certo, Raul? Então agora ele adora. Então ele tentou os outros caminhos e não deu certo. Mas ele achou um. E esse um ele não abandonou mais. Inclusive nós vamos conhecê-lo na eternidade. Inclusive o Newton fez o mergulho de Naamã lá no Jordão. Ele fez o Newton, né? 7 vezes mergulhou a careca. Mas não nasceu o cabelo, né? Ok, pessoal, sim. Para encerrar, mas como que essa mesma pessoa, ela tem fibromialgia e ela viveu a vida inteira no catolicismo, E nunca foi curada. nunca foi curada? Lê o texto de Rimon. Lê o texto de Segundo Reis. Mas e se Cinco. mesmo assim, Jesus não cura ela? Olha, Isso que É. a gente está... mas veja bem, a maior cura dela não está no físico. E ela tem que entender isso. Porque, e outra coisa, hein?
possivelmente, curando a alma, outras curas vêm junto. Nunca esqueça isso. Fala, Roseli. O caso lá da Ana Beatriz, Exatamente. que nós fomos lá, o pastor passou pra gente, e nós estávamos indo, né? Nós chegamos um dia lá, ela ligou pra mim rápido, falou, pastora, você pode vir aqui agora, que a Ana está possessa. Aí a gente arrumou e foi correndo. Quando nós chegamos, ela estava morta. Assim, deitada, morta. Aí nós oramos e ainda falei pro pastor, hoje o demônio vai manifestar. Misericórdia. O demônio lá. Não é possível, porque nunca. Aham. Aí oramos e ela morta. Assim. Saímos, eu olhei e falei para a mulher assim, na TV estava o padre lá, pausado. Eu falei, você, quando ela acontece isso, você faz o quê? Eu pego, coloco o padre para rezar. Aí eu falei, o que esse óleo aí de unção está fazendo aqui? Eu derramo óleo sobre ela. Eu falei, meu Deus, está errado isso aqui. Só um instantinho, o que você queria? Banheiro? É aqui, ó. Aí eu falei assim, para ela, você está levando essa menina em mais algum lugar, além de nós? Ela ficou assim, daí uma madrinha que estava lá, falou assim, ela levou semana passada no centro. Eu falei, olha mãe, eu vou te falar uma coisa. Se for pra gente vir aqui, expulsar o demônio dela e você levar ela e trazer de volta. Fica difícil, verdade. Aí eu falei, pai, quanto tempo vocês são católicos? Tanto tempo. Eu falei, o que o catolicismo fez a tua vida até hoje? O que vocês têm? Quantos anos faz que a tua vida está assim? Quase um ano e pouco já. Eu falei, e se Jesus fizer uma obra aqui na tua vida, o que vai acontecer? Mas aí nós temos que ir para a igreja, é uma decisão sua. É claro. Porque Deus é Deus para fazer. Amém. O senhor crê que vai fazer? Eu creio. Nós começamos a orar. O senhor viu o dia que ela Sim, eu estava lá. voltou para a escola, está estudando. Glória a Deus. Liberto de todos os demônios. Está lá curado. Glória a Deus. Igual ela aqui está falando. E se Jesus não quiser? Ele se responsável. Fica tranquila. É só profetizar e Aleluia. Vamos tomar um cafezinho? Nós vamos depois chegar no capítulo 2. Beleza?